Olá, eu sou a Cristiana, bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre termodinâmica. Então, o tema da aula de hoje é a segunda lei da termodinâmica. A gente está no capítulo 5 do livro do Morin e do Shapiro. Então, o primeiro tópico é introduzindo a primeira lei. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma comparação entre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela lida com a quantidade de energia. Tá? Então, ela estabelece que a energia não pode ser nem criada e nem destruída. No entanto, ela não permite indicar o sentido preferencial para um determinado processo ocorrer, ou também distinguir os processos que podem ocorrer espontaneamente daqueles que não podem. Tá? Isso fica a cargo da segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela define que há um sentido específico dentro do qual um processo pode ocorrer espontaneamente. Tá? Vou entender isso melhor. Imagina uma primeira situação aqui, que eu tenho um corpo que está uma temperatura TI, e essa temperatura é superior à temperatura ambiente, T0. Se eu colocar esse corpo, né, em contato térmico com o ar atmosférico, o que vai acontecer? Vai passar a sair calor do corpo, calor vai ser transferido do corpo para a vizinhança. Tá? Até que um determinado intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo, esses dois corpos, né, o corpo e o ambiente, vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do corpo vai chegar a T0. Tá? O que acontece, por exemplo, quando a gente coloca uma xícara de café em contato com o ambiente. Esse café que está ali dentro vai resfriar, vai perder calor para o ambiente e, eventualmente, ele vai atingir a temperatura ambiente. Uma outra situação que a gente poderia ter é um reservatório contendo ar, e esse reservatório, esse ar que está dentro do reservatório está pressurizado. Então, estou considerando aqui uma pressão P1 superior à pressão atmosférica. E eles estão conectados por uma válvula. Se essa válvula é aberta, a tendência do ar é o quê? Ir para onde é mais confortável para ele. Então, ele vai sair de dentro desse reservatório e vai para o ambiente, até que, eventualmente, eles vão entrar em equilíbrio, tá? Ambos à pressão atmosférica. Finalmente, uma terceira situação que a gente tem seria essa daqui. Eu tenho uma massa suspensa por um fio. Tá? Então, ela está aí, o centro de gravidade dela está uma elevação ZI em relação à superfície inferior aqui, que seria a minha referência. Se esse fio é cortado, a tendência da massa é cair, e ela vai atingir aí a superfície inferior. O que esses três processos têm em comum? Que, em qualquer caso, o processo inverso não ocorreria espontaneamente, mesmo que a energia pudesse ser conservada. Então, por exemplo, no caso da xícara de café, eu não conseguiria fazer essa xícara que está a uma temperatura T0, né, em equilíbrio térmico com o ambiente, ela espontaneamente retirar calor do ambiente e voltar à temperatura que ela estava. Tá? Ela poderia, eventualmente, atingir essa temperatura, mas não espontaneamente. Então, eu precisaria, por exemplo, aquecer. Se eu aquecesse essa xícara de café, ela voltaria à temperatura, mas aí eu precisaria de um dispositivo auxiliar. Bom, então a conclusão que a gente chega é, quando existe um desequilíbrio entre dois sistemas, ou seja, uma diferença de temperatura, uma diferença de pressão, uma diferença de elevação, há uma oportunidade para o desenvolvimento de trabalho, e essa oportunidade ela seria perdida se fosse permitido aos sistemas chegar ao equilíbrio de uma maneira descontrolada. Por exemplo, café resfriando. Bom, então são algumas perguntas que a gente se faz em relação à segunda lei da termodinâmica. Então, primeira, qual que é o valor máximo teórico para o trabalho que poderia ser obtido? Então, igual foi dito, né? Quando a gente tem um desequilíbrio, tem uma oportunidade para o desenvolvimento de trabalho. Então, qual que seria esse valor máximo teórico para o trabalho que poderia ser obtido? E segundo, o que impede que esse trabalho máximo seja alcançado? Bom, então a segunda lei da termodinâmica ela fornece os meios para determinar esse máximo trabalho teórico e avaliar os fatores que impedem o seu alcance. Então, por exemplo, para a gente poder atuar nele e aproximar esse trabalho obtido do valor teórico máximo.
A segunda lei ela tem alguns enunciados. Tá? Então, o primeiro deles é o enunciado de Clausius. O enunciado de Clausius estabelece que é impossível para qualquer sistema operar de maneira que o único resultado seja a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, essa figura que ela está mostrando o seguinte, ó, tem um reservatório quente e um reservatório frio. Se eu coloco esses dois em contato, o que vai acontecer? O calor vai espontaneamente do mais quente para o mais frio, e não do mais frio para o mais quente. Esse enunciado ele está intimamente relacionado a um refrigerador. Tá? Como é que funciona, né? Como é que funciona um refrigerador? Ele tem que retirar calor de um ambiente frio, que é o interior da geladeira, e fornecer para um reservatório a alta temperatura, que é o ambiente ao redor. Tá? Então, como é que a gente consegue retirar calor de dentro da geladeira e mandar para o lado de fora, mas não, eu preciso que essa geladeira esteja ligada na tomada. Tá? Então, tem que ocorrer outro efeito dentro do sistema. Então, o enunciado de Clausius não exclui a possibilidade de transferência de energia de um corpo mais frio para um corpo mais quente, que é a geladeira. Só que para que essa transferência ocorra, tem que ocorrer outros efeitos. Então, por exemplo, ela receber um input de energia elétrica. O segundo enunciado é o enunciado de Kelvin-Planck. Tá? Para a gente entender o enunciado de Kelvin-Planck, é importante a gente definir o que é um reservatório térmico. Então, ele é um tipo de sistema que permanece sempre a temperatura constante, mesmo que seja adicionada ou removida energia através da transferência de calor. Tá? É uma idealização, obviamente, mas tem alguns sistemas, né, que permitem que a gente faça essa aproximação. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com oceanos, lagos ou atmosfera, a massa desse reservatório é tão grande que se a gente fornecer ou retirar um pouco de calor dele, a temperatura dele não vai ser afetada significativamente. A gente pode assumir que a temperatura é sempre constante. Bom, então uma vez definido o que seria esse reservatório térmico, podemos trabalhar com o enunciado de Kelvin-Planck. Ele fala o seguinte, é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade líquida de trabalho para a vizinhança enquanto recebe energia por transferência de calor de um único reservatório térmico. Então, imagina que eu tenho um reservatório térmico a alta temperatura, tá? E aí ele vai receber, o meu ciclo está aqui, né? O sistema está percorrendo um ciclo termodinâmico recebendo calor daqui. Então, é impossível eu ter um sistema operando nesse ciclo que não troque calor também com o reservatório a baixa temperatura, ou seja, toda a energia que ele recebeu aqui do reservatório a alta temperatura seja transformado em trabalho útil. Obviamente, ele não exclui a possibilidade de um sistema desenvolver uma quantidade líquida de trabalho a partir de uma única transferência de calor extraída de um reservatório térmico. Ele nega essa possibilidade se o sistema percorrer um ciclo termodinâmico. Tá? E está intimamente relacionado ao motor térmico, igual eu falei. Aqui eu tenho um motor térmico, porque o motor térmico, ele produz trabalho. Então, se é um ciclo termodinâmico que produz uma quantidade líquida de trabalho, a gente está falando de um motor térmico. Então, é impossível ter um motor térmico que opera simplesmente recebendo calor de um reservatório a alta temperatura. Ele sempre vai precisar fornecer calor para um reservatório a baixa temperatura também. Ambos os enunciados, o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin-Planck, são enunciados negativos. Então, eles falam, é impossível existir um sistema que opera tal segundo o ciclo termodinâmico. Então, ele é negativo. Então, é impossível você provar um enunciado negativo. Tá? Então, mas acontece que, mesmo sendo impossível provar, todos os ensaios experimentais que já foram feitos comprovam esses enunciados. Então, ela se fundamenta principalmente na evidência experimental. Além disso, os dois enunciados são equivalentes. O que isso significa? Que a verdade de um implica na verdade do outro, e a violação de um vai implicar na violação do outro. Então, vamos imaginar que é um refrigerador que não requer trabalho. Então, eu tenho aqui na figura um sistema, percorrendo um ciclo que recebe
calor de um reservatório a baixa temperatura e fornece a mesma quantidade de calor para um reservatório a alta temperatura, ou seja, o input de trabalho dele vai ser zero. Tá? Então, isso significa o quê? Que ele está violando o enunciado de Clausius. Então, QL do reservatório a baixa temperatura para o refrigerador e a mesma quantidade QL para o reservatório a alta temperatura. Então, vou imaginar agora que eu tenho entre os mesmos reservatórios um motor térmico, tá? E esse motor térmico ele está recebendo uma quantidade de energia QH do reservatório a alta temperatura e rejeita uma quantidade de calor para o reservatório a baixa temperatura QL. Tá? Então, ele vai produzir uma quantidade de trabalho W que é igual a QH menos QL. Então, esse reservatório não tem problema nenhum, ele não está violando dessa maneira a segunda lei, nem a primeira lei. Então, a gente pode assumir, né, que tanto o reservatório a baixa temperatura, o refrigerador e o motor, eles formam um conjunto, tá? Já que não tem troca líquida disso daqui com o ambiente. Essa QL aqui é exatamente igual a esse QL, então eles formam um conjunto, tá? Então, só que vamos imaginar esse conjunto, tá? Esse conjunto, ele é o quê? Aqui trabalha é zero, aqui o trabalho é QH menos QL. E a troca de calor com reservatório a alta temperatura seria QH menos QL. Então, o que a gente tem? Um dispositivo que opera segundo um ciclo e que não produz outro efeito além do levantamento de um peso, quer dizer, um trabalho termodinâmico, e a troca de calor com um único reservatório, que seria o reservatório a alta temperatura. E a gente já viu que isso é uma violação do enunciado de Kelvin-Planck, ou seja, então se eu partir de um ciclo, né, que estava violando, que é esse daqui, ó, que violava o enunciado de Clausius, a gente mostrou que ele vai violar também o enunciado de Kelvin-Planck. Tá, tem maneiras de mostrar também o contrário, a gente parte de um motor térmico que viola o enunciado de Kelvin-Planck e faz de maneira semelhante, né, coloca um refrigerador aqui, um ciclo de bomba de calor e mostra que vai violar também o enunciado de Clausius. Bom, para a gente quantificar a segunda lei da termodinâmica, é necessário a gente definir a entropia. Tá? Então, a entropia é uma propriedade muito importante. Tá? Então, o que a gente sabe? Né? Que a variação da entropia contida num sistema durante um certo intervalo de tempo vai ser igual a quantidade líquida de entropia transferida através das fronteiras do sistema, mais a quantidade de entropia, produzida no interior do sistema durante o intervalo de tempo. Então, a gente viu que as equações, né, de conservação da massa e da energia, elas dizem que a massa e a energia não podem ser produzidas, tá? Mas, na verdade, a entropia ela é produzida no sistema, dentro do sistema durante o intervalo de tempo. Tá? Então, o enunciado aí da entropia de segunda lei fala o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar de maneira que a entropia seja destruída. Então, a entropia nunca pode ser destruída. Então, esse termo aqui, ó, esse último termo da equação, que é o termo de produção da entropia, ele pode ser positivo, então é uma entropia sendo positiva, ou nulo, no caso de uma entropia zero, na situação ideal. Mas ele nunca pode ser negativo. Então, esse termo de produção da entropia vai indicar se um processo é possível ou impossível. Ou seja, se esse termo for positivo, ele é possível. Se ele for negativo, ele é impossível. Tá? Então, aí tem um exemplo do livro. Esse exemplo eu estou na 9ª edição do livro. Tá? Então, ele é o 5.3. Então, ele fala o seguinte: classificar os seguintes processos de um sistema fechado como possível, impossível ou indeterminado. Então, nesse daqui da letra A, eu tenho uma variação de entropia positiva e uma transferência de entropia nula. Tá? Só para lembrar aqui, o que a gente tem na equação? Tá? Eu teria que a variação de entropia é igual à transferência de entropia mais a produção de entropia. Então, desse jeito, o que a gente pode avaliar aqui? Ó? Se esse termo é positivo e esse aqui, transferência de entropia, é zero, isso significa,
Deixa eu colocar aqui, porque eu esqueci que eu tinha feito isso. Então, ó, variação de entropia é igual a transferência de entropia mais a produção de entropia. Então, se o primeiro termo, né, a variação de entropia é positiva e a transferência de entropia é zero, significa que a minha produção de entropia tem que ser positiva. Isso significa que o meu processo é um processo possível. Na letra B, eu tenho uma variação de entropia negativa, tá? Alguma coisa aqui, mais a produção de entropia positiva. Então, nesse caso, o que eu tenho? Que o meu processo é possível. Então, isso daqui, a transferência de entropia, ela teria que ser negativa, mas é possível, desde que esse termo aqui da transferência de entropia seja em módulo, né, maior do que a variação de entropia. Na letra C, eu tenho uma variação de entropia nula. Se a transferência de entropia é positiva, isso significa que a minha produção de entropia tem que ser negativa. Os dois têm que ter o mesmo valor e sinais contrários. Então, isso significa que é impossível, tá? Porque é impossível ter uma produção de entropia negativa. Depois, eu tenho uma variação de entropia positiva, transferência de entropia também positiva. Então, acaba que fica indeterminado a gente saber o sinal da produção de entropia. Eu teria que saber o valor do termo da variação de entropia e da transferência de entropia. Então, como está indeterminado, não tem como saber se esse processo é possível ou não. Na letra E, eu já te escrevi aí, a variação de entropia, ela é nula, a transferência de entropia é negativa, então minha produção de entropia tem que ser positiva. Então, isso significa que o meu processo é possível. Na letra F, ele já está me indicando aí que a produção de entropia é negativa, então, de cara, eu já sei que o processo é impossível. E o último, a variação de entropia é negativa, a transferência de entropia também negativa. Então, não tem como saber se o termo de produção de entropia é positivo ou negativo sem ter a magnitude dos termos de variação e de transferência de entropia. Então, é indeterminado também esse processo. Bom, por enquanto era isso. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais, porque esse vídeo já ficou muito grande, senão fica muito chato, tá bom? Obrigada a todos pela atenção, até o próximo vídeo.